Antigamente as pessoas faziam álbum de fotografia, registravam e revelavam as suas fotografias do aniversário, dos jantares entre amigos, dos avós e até do cachorro. Hoje a gente continua fotografando, mas você é aquele tipo de pessoa que depois imprime as fotografias que fez? É sobre isso que nós vamos estar conversando a partir de agora, aqui no programa Rede de Olhares. Dos irmãos Patrícia e Cássio, do Acústicos Viana, que a gente inicia mais um programa Rede de Olhares, que é feito aqui na TV da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, parceira do canal Futura. O nosso programa é um pouco camaleão, isso porque a cada edição nós sempre vamos escolhendo um assunto diferente para conversar. Por isso hoje nós vamos falar a respeito de álbum de fotografia. Para isso reunimos aqui pessoas que gostam de fotografia, pessoas que entendem de fotografia e pessoas da área de história. Sejam todos muito bem-vindos. Suzana, fotografia, ter a fotografia impressa num papel, num álbum, é uma forma da gente também marcar um tempo, registrar uma história. Esse registro nos remete, no caso se a foto vier, são dos nossos antepassados ou de famílias em geral, remete lembranças, remete emoções que de uma forma ou de outra pode dialogar. Os álbuns de família, no caso, né, são imagens que representam uma pessoa, um grupo de pessoas reunida num álbum, e esse álbum ele tem uma intenção. Quando ele é criado, a fotografia, e essa fotografia ser inserida no álbum, a intenção é de passar um legado, criar uma identidade, uma para história o presente, né? Então, e esse legado ele é formado por questões afetivas, sociais, culturais, políticas, culturais, até físicas. Claro. Né? Então, o álbum ele te dá essa leitura, e essa leitura ela não acontece, ela acontece com a imagem. Mas essa imagem precisa também, ou de alguém que fale sobre ela, que viveu aqui, que consiga contextualizar. Que está na cena. Eu me lembro disso porque nessa época aconteceram esses fatos, né? Seja ela ou de rito de passagem, ou de passeios. Claro. Está narrando, tem que ter ou o narrador, ou o documento por escrito. Para contextualizar. Né? Daí nós contextualizamos e enriquece esse documento. Claro. Eu acho que eles estão juntos. A gente foi fazer uma reportagem, a nossa equipe foi fazer uma reportagem justamente para mostrar como é que isso acontece hoje, porque a gente tem os registros do passado e aqui temos alguns álbuns que nós vamos ver depois ao longo do programa, mas parece que é do passado. Será que hoje as pessoas estão imprimindo as suas fotos, estão cuidando desses momentos também que são super importantes, fazendo esses registros e imprimindo? Vamos conferir? Viagens, momentos com amigos, aniversários, formaturas e casamentos. Registros comuns em álbuns de família. Com o avanço das tecnologias, o costume de revelar fotos foi substituído pelo armazenamento em CDs, pendrives e celulares. Mas será que esses meios são seguros? Muitas famílias perderam todas as suas imagens num período de tempo, nessa transição, e voltaram à loja para poder imprimir suas fotos.
Então, as famílias têm filhos que têm uma parte da sua história que não está mais registrado. Perderam todos os seus arquivos, com a formatação do computador, com a troca do celular, com o pendrive que estragou. A arquiteta Kalinka Renon conta que o hábito sempre esteve presente em sua infância na casa dos pais. Depois de um período deixando as fotos impressas de lado, ela percebeu a necessidade de construir a sua história, tendo as fotos como arquivos guardados, não só nos meios digitais. Comecei a revelar, não é que eu deixei de revelar, eu comecei. Foi um período que há uns 3 anos atrás que eu comecei a fazer essas revelações, porque eu tinha fotos antigas, que a minha mãe fazia essas fotografias, com a máquina de filme e tudo mais, e nós revelávamos os filmes. Nesse momento que surgiu a fotografia digital, se perdeu isso. Então, nesse momento, muita foto que ia tudo para o computador. E isso me incomodava muito. E aí chegou um momento que eu disse, agora eu vou começar a revelar. Tem que gastar um tempo do teu dia para sentar lá e reunir algumas fotos, separar essas fotos e revelar elas. Kalinka utiliza um dos muitos sites que oferecem serviços de revelação que incluem pacotes com mais de 200 fotos. As imagens impressas são enviadas para a casa dos clientes. Comodidade que também exige disciplina. A gente bate muita foto, então às vezes tem muita coisa que tu não aproveita, mas eu costumo sempre fazer uma seleção delas e revelar um pouco de tudo, assim. Eu sempre tenho uma pastinha no meu computador escrito revelar, então eu vou pegando coisinhas e vou jogando lá. Quando eu acumulo alguma coisa, eu mando. Um trabalho que vale a pena. Afinal, mesmo na era tecnológica, o papel ainda se mostra como a forma mais segura de se guardar essas lembranças. Imagens que contam histórias e ficam para as próximas gerações. Todo mundo gosta de pegar um álbum fotográfico, folhear, olhar as suas fotos da sua viagem. Todas as lembranças voltam, né? E tem muitas histórias, talvez mais histórias que um próprio livro, uma foto. Gustavo, as pessoas estão fotografando cada vez mais, mas imprimindo, revelando, parece que estamos em menos, né, nesse processo. É um efeito da evolução da tecnologia, né? A fotografia digital fez com que as pessoas tivessem uma relação diferente com ela. Quando se trabalhava com a fotografia analógica, se fotografava menos, se fotografava momentos mais importantes, talvez, momentos especiais de família, e essas fotos todas acabavam indo para o papel, acabavam indo parar dentro de um álbum, pelo menos eram guardadas de alguma maneira. A fotografia digital inverteu um pouco essa relação, se produz muito mais, se fotografa coisas que num primeiro momento pareceriam não ser tão importantes e por causa disso não merecem um tratamento que se daria para a fotografia, né? O que a gente esquece é que a fotografia não tem uma importância histórica agora. Eu preciso de um afastamento histórico daquilo que está acontecendo, das pessoas, do que foi registrado, para que ela passe a ter uma importância. Então, fotografias que hoje acabam indo parar numa pasta do computador, são esquecidas, depois são deletadas, ou eu perdi porque não era uma coisa tão importante, ou às vezes eu até apaguei na câmera porque não era importante. Daqui a 10, 15, 50 anos vão ser fotos extremamente importantes. A fotografia digital não foi feita para ser guardada. Ela é um mecanismo muito eficiente de comunicação, ela agiliza muito o processo, a disseminação da fotografia, mas ela não consegue ser guardada com segurança da mesma maneira como a gente consegue guardar uma imagem em papel, né? Deixa eu conversar aqui com a Liliane, porque tu tem um projeto de álbum de família, né, Lili? Sim. Seja bem-vinda. E aí? Obrigada. É um projeto justamente para pensar que as fotografias que a gente faz em estúdio hoje com as famílias, é importante que a gente ressalte a importância de construir esse álbum de família. As pessoas às vezes estão muito preocupadas em fotografar e fazer um registro daquele momento, daquela determinada situação. Mas como é importante a gente construir uma história resgatando até outros momentos que são os momentos familiares e construir esse álbum de família, com uma impressão, com um cuidado para que no futuro se tenha esse álbum, né? E não necessariamente só um álbum específico do bebê ou do casamento, né? Mas que tenha essa né? construção da família, né? Que é importante. Que em algum momento a gente percebe que a vida da gente e a nossa identidade, ela é construída a partir desses momentos, desses acontecimentos que são registrados em imagens. Então é extremamente importante que a gente faça isso e a evolução dos dias, né? A partir do registro em família e desses álbuns. E tem uma questão também da impressão do papel, né? Desse cuidado, desse papel que
antes tu estava me explicando, né? Pode durar só 5 anos e de repente num papel fotográfico como esse que a gente tem e vai mostrar agora no segundo bloco, que dura 100 anos. Exatamente. Ter muito cuidado com esses sites que publicam, né, essas informações. Imprimo 200 fotos, 100 fotos por um preço, um custo muito acessível, né? A impressão fotográfica, ela é feita de diversas maneiras, mas essa impressão que tem um custo muito acessível, às vezes ela é uma impressão que é feita superficial, com tinta, num tipo de papel fotográfico, mas esse papel fotográfico ele não foi feito, não passou pelo químico, como é feito no laboratório. Então, a durabilidade, digamos assim, a garantia de durabilidade desse material é 5 anos, mais ou menos, né? E essa tinta, ela pode colar, ela fica superficial no papel. Quando a gente está trabalhando com químico, ele impregna na fibra do papel. Então, isso daria uma garantia de 100 anos de vida. Se vai durar 100 anos, não sei, mas ele vai ter uma garantia, se a gente tiver alguns cuidados com umidade, calor, vai funcionar. Ótimo. Obrigada. A gente vai falar depois no segundo bloco, porque nós temos muitos assuntos em torno da questão aí da fotografia e vamos ver esses álbuns de fotos, inclusive as fotos dos antepassados, que também é bacana para saber da nossa origem. Antes disso, vamos falar de música? Vamos lá. Patrícia, seja bem-vinda aqui, nesse microfone aqui. Fala um pouquinho do trabalho de vocês, porque vocês são irmãos, também tem uma relação com fotografia, né, de aqueles álbuns de criança. Como é que é isso? Sim, sempre. Eu acho que foto todo mundo tem, né, de alguma forma ou de outra registrada. E a gente sim tem muitas fotos em casa antigas, né, mas realmente a gente parou com esse hábito de revelar as fotos e hoje em dia a gente tem mais elas por meio digital mesmo. Mas agora que me deu um estalo, né, que acho que a gente está fazendo errado. Seria ideal a gente começar a voltar a revelar essas fotos, de repente, uma questão de segurança maior ainda, até das duas formas, né? Ok, vamos ouvir vocês tocarem? Vamos lá. A gente vai tocar uma música chamada Mais Feliz, que é o nosso último trabalho, uma música de autoria minha e do Cássio. Que é o nosso tema, né, aqui da UX FM. Isso, virou tema de inverno da rádio da UX. E a gente está muito feliz com isso, está tendo um retorno muito bacana. E ela fala, então, do meu amor pelos animais. E é uma música, fugindo um pouquinho do assunto, mas só para fazer um parênteses. É uma música que a gente fez um clipe para incentivar as pessoas a adotarem os animais abandonados. Ótimo. Vamos ouvi-los, então. A gente vai para o intervalo e volta na sequência. A melhor opção é a solução pro meu viver. Em qualquer estação, no inverno ou verão, não há solidão. O tempo todo eu tenho você. E pensar que até bem pouco tempo atrás não consigo olhar no fundo dos teus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, as várias fases e estações que me levam com o tempo, o pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, tive que correr pra não me entregar. E o meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. De volta com o programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, canal de identidade, parceira do canal Futura. Hoje nós estamos falando a respeito de álbum de família. Retornamos aí ao som dos irmãos Patrícia e Cássio, do Acústicos Viana. Hoje nós estamos falando de foto mesmo, de registro, de imprimir, de revelar, de guardar, de ter uma história desse álbum de fotografia. Saímos do bloco anterior falando da relação também com o pessoal do passado, os avós, os bisavós. Valtuir, Sandra, sejam bem-vindos. Ok, obrigado. E eu penso assim, como a gente tem que agradecer nossos antepassados, vamos supor, imagina lá na década de 20, na década de 10, e eles conseguirem
a imprimir as fotos deles. Claro, só tinha impressão. E por isso que hoje a gente procura no fundo do baú essas fotos. E a gente se imagina se fosse hoje, nesse processo mais moderno, se nós teríamos isso. É verdade. Né? E é bom ter esse registro, né, Sandra? Tem dos passados, do avô, do bis, enfim, dessa luta toda deles. E aí vocês também tiveram filhos, quer dizer, ter esse registro dessa criança também crescendo, como é que é isso? Eu me sinto bem das antigas, assim, eu tenho uma pequena máquina digital, assim, que envergonharia qualquer fotógrafo que visse a minha máquina. O importante é registrar, né? E quando nós viajamos, eu tenho o hábito de fotografar do meu jeito, e quando eu chego, eu já tenho o local certo onde eu vou. O rapaz que me atende, ele diz assim, opa, foi viajar. E eu coloco a data, o local, faço tipo um diário de viagem através das fotografias. Claro. E para deixar registrado, quando nós criamos o Museu da Família, o acervo de móveis e tal, faltava alguma coisa naquelas paredes e a fotografia veio contar essa história. Hoje nas fotografias se conta a história das décadas que foram passando e da valorização dessa coisa, como o Valtir falou. Não é como nós hoje que tirar foto é uma coisa tão natural. Para eles era necessário se reunir, colocar uma roupa diferente, arrumar as crianças. Tudo isso passa no meu imaginário. Eu imagino o momento que era essa foto, esse momento. No último momento, depois eu percebi que não tinha fotos de mulheres das décadas de 50 e 60. As mulheres só apareciam quando casavam. Sim, geralmente quando casavam. Então eu fui à cata de fotos só de mulheres e conseguimos muitas, assim, elas com amigas. Eu tenho uma meia dúzia lá que se conseguiu salvar. Que bacana. Dani, fotografia conta história também, tem um lado bem afetuoso no fazer a foto e depois revelar ela. Sim, com certeza. Eu acho que muito, além da gente falar só de álbum, a foto impressa, ela conta uma história. Isso é uma coisa que é eternizar o momento, a gente vai passar isso para a nossa família daqui 30 anos, daqui 50, 80 anos, e se tiver essa durabilidade que a Lili falou dos 100 anos, a gente vai ter muita história para contar. Então, eu como fotógrafa, eu fico muito feliz realmente assim em entregar um álbum pronto, como essa semana entreguei de 15 anos, que eu sei que aquele álbum que eu fiz com muito carinho vai ficar na história dessa família, vai ter um lar e vai contar uma história por muito tempo, assim. Então, acho que a gente lembra muito das caixas de foto que a gente tem na família, dos álbuns que a gente tem na família, e realmente tem um valor muito grande. Tá bom. Helenira, vamos falar de álbum de fotografia, porque tu trouxe para nós aqui uma preciosidade. Nem todo mundo dá essa importância ou tem a dimensão da importância da fotografia. Conta a história desse álbum aqui. Então, nós somos uma instituição, né, que preserva e que guarda esses álbuns antigos, né? Este é um álbum do final do século XIX, ele é um álbum de família, que a família montou, ele aborda o tema da Revolução Federalista. Tá, de 1893. Esta família era de Rio Pardo, uma família ligada às artes, então assim, ó, tu pode ver que ele é um álbum diferenciado. Ele é todo ilustrado. Todo ilustrado, todo escrito. Era uma família que fazia poesias, eram poetisas. E elas, então, as irmãs montaram esse álbum, que elas são ascendentes da família Lisboa, que manteve, da família Saldanha, que manteve um bazar e livraria Saldanha em Caxias por muitos anos, né? Então, olha que lindo. É toda uma família ligada às artes, e nós temos uma coleção, assim, em torno de uns 100 álbuns, né, desde o final do século XIX até mais ou menos 1950, que a gente trouxe alguns para mostrar para vocês. E que demais, todo ele escrito, registrado. É quase um diário também, né? É quase um diário. Aqui estão as irmãs, então, que montaram esse álbum, as irmãs Lisboa, né? Ai, que bom, né? Que elas fizeram isso. Este álbum em especial, ele foi recolhido no lixo. Quando essa família, todos os irmãos faleceram, os sobrinhos venderam hoje a casa, que é na Júlio Esquina com a Visconde. Sim. Ela está tombada. E a família, os herdeiros, no caso os sobrinhos, colocaram todo o acervo no lixo. E o pessoal do museu e do arquivo que estava ali próximo recolheu, inclusive este álbum. E muitas outras fotografias avulsas, documentos, que contam enfim. A nossa história. Essa questão do registro fotográfico como história, vou vir aqui para ti, Luiz.
Nossa, vocês que são do Clube do Fotógrafo, né? Quer dizer, tem o aspecto afetivo, tem um aspecto cultural, tem um aspecto histórico. Nossa, fotografia é uma linguagem que engloba, ainda mais álbum de família, né? Que engloba um monte de assuntos. Nós do Clube procuramos manter viva essa história de imprimir as fotos, né? Então, todo mês, inclusive, a gente faz um desafio fotográfico com a foto impressa. Nós temos um na internet e tal, mas esse da foto impressa é sempre motivo de reunião de todo o pessoal do clube. Então, e foto impressa é diferente da foto no computador. Com certeza, né? Quem é que não gosta de ler um livro em papel e pegar fotos em papel, né? Eu particularmente utilizo o digital, mas enfim, as fotos todas que eu consigo, ou de viagem, ou dos meus netos, ou de quem quer que seja, que eu fotografo, eu procuro imprimir, né? E quanto é que custa, assim, hoje, assim, para a gente manter essa memória? Porque uma das coisas que parece que as pessoas também não fotografam, não imprimem muito, fotografam muito, mas não imprimem muito, talvez seja o custo, ou não? Olha, eu diria que o custo já é uma coisa muito relativa, né? Depende como é que tu vai fazer essa impressão. Se tu imprimir num papel fine art, por exemplo, óbvio que é um custo um pouco maior, mas para fazer um álbum não é uma coisa assim que a gente não possa investir um dinheiro para manter essa memória, entendeu? Nada paga tu ter isso aí guardado para futuras gerações, né? Renê, as pessoas têm feito, principalmente nas mídias sociais, os álbuns virtuais, né? Que é uma forma também de juntar aquela viagem, aquilo tudo, joga lá. Mas tem uma diferença entre eu ter um álbum virtual e ter um álbum na mão mesmo, até para essa posteridade que vai ficar. Eu acho que o aspecto digital trouxe de volta para o fotógrafo essa possibilidade de preparar a foto para mandar imprimir, que uma vez a gente dependia do Minilab lá. Mas também tem o lado de digital, que ele é efêmero. É um arquivo que pode se perder, um cartão que se apague, a própria memória do celular que acaba dando problema, uma série de coisas que isso aí a pessoa pode perder. Eu tenho dúvidas sobre a nuvem, né? Porque o pessoal está fazendo esses álbuns na nuvem. Mas, aí se chover, der um temporal na nuvem, vai perder. Quer dizer, eu acho que tem esse lado do digital que ele é efêmero. A gente tem que, todo mundo que tem o arquivo digital pode perder. Isso aí a gente se preocupa muito, a gente faz backup das fotos que a gente faz, daquilo que é bom. E esse aspecto de imprimir hoje, eu acho que não é tão caro. Claro. Até eu fiz uma coisa interessante outro dia, montei umas fotos de família para uma pessoa e custou R$30 uma foto de 50 por 70 já impressa com uma estrutura. Quer dizer, não é um valor muito alto, que tinha 10, 11 fotos lá e ela colocou na parede, estava feliz da vida. Quer dizer, então tem esse lado que o digital hoje tem muitos recursos. É verdade. Eu acho que montar álbuns, inclusive a qualidade, né? Hoje os fotógrafos conseguem fazer maravilhas, né? É verdade. Infelizmente, a gente está terminando o programa. Eu queria, assim, uma fala de 30 segundos, Gustavo. Porque, assim, parece que os álbuns virtuais, eles são mais para os outros, para as pessoas de fora. E os nossos álbuns, assim, são mais de família, mais interno. A gente tem que lembrar que a fotografia, ela não é importante agora, aquilo que eu falava antes. Ela vai ser importante no futuro. E que ela é extremamente jovem. A fotografia existe há pouquíssimo tempo, se a gente for contextualizar isso. E que nós somos, se não a primeira, uma das primeiras gerações a ter imagens dos nossos antepassados. Eu tenho lá uma fotografia do meu avô, do meu bisavô, que é prova da existência dele, que mostra essa pessoa foi assim. E a gente espera que isso aconteça para o futuro também. Obrigada pela vinda de vocês, obrigada pela vinda de todo mundo, né? O programa Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode conhecer mais sobre a programação da UX TV e também sobre o Rede de Olhares acessando o nosso site, uxtv.com.br. A gente encerra o programa ao som do Acústicos Viana. Obrigada pela vinda de vocês. Obrigada. E nós nos encontramos numa próxima. Até. Com certeza. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. There's so much they hold.